Presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha de casa, bom, vamos lá então, vamos voltar à discussão. A gente já passou esse projeto por um primeiro turno de discussão e votação. É importante que a gente fale que foi aprovado em primeiro turno. É importante também que a gente fale que foi, naquele momento, até houve uma solicitação de adiamento dessa discussão e que foi derrubada naquela sessão, porque nós entendemos que isso é urgente. E não é urgente por um pedido de um vereador, pela proposta, né, que ficou aqui, do vereador Fantinel e eu, que puxamos naquele momento, mas que não era um pedido especificamente nosso, e sim até uma demanda que veio do próprio Executivo, de tanto que, principalmente a Secretaria do Meio Ambiente, na época, né, recebiam muitas solicitações nossas. Nossas, não falo especificamente minhas, mas eu falo nossas dessa Casa Legislativa. E em várias situações. Por quê? Vamos imaginar o Ecoparque, que é um lugar que eu acho incrível, sensacional aqui na nossa cidade. Quando a gente vai para lá, não ter a opção, de repente, de ter um restaurante que a gente possa ir para lá e ter a disponibilidade, um lugar bonito para almoçar, para passar o dia, para lanchar, enfim. Por quê? Porque a nossa lei orgânica, e é preciso deixar muito claro isso, ninguém está falando que o parque não vai mais ser do município, ninguém disse isso, vamos cuidar sempre, né, da responsabilidade das nossas falas. Mas a lei, ela trata hoje, a nossa lei orgânica, a nossa lei maior, ela diz que é proibida a concessão, a doação ou venda de qualquer fração de parques, praças, jardins ou largos públicos. O que a gente está neste momento, e vamos votar em seguida? Nós estamos sugerindo que se retire, é proibida a concessão. Por quê? Para que possa haver a possibilidade de discutirmos concessão de alguma fração desses parques. Eu me lembro que aqui o vereador Wagner Petrini, hoje secretário, né, ele e o vereador Fantinel falaram muito lá na Lagoa do Risco, que é um lugar tão lindo, de repente não poderia ser discutida a possibilidade de ter um pedalinho na lagoa. Ninguém está dizendo para ter. A gente estava falando de possibilidade de discutir isso. Não tem, porque a nossa lei orgânica diz que não pode, que é proibida a concessão de qualquer fração de parque de área pública nesse sentido. Então, o que a gente está pensando e propondo com isso? Que possa se discutir questões assim. Até porque essa Casa Legislativa tem a prerrogativa de votar sempre que houver alguma necessidade, nesse caso aí, né, das concessões, a gente vai estar sempre nessa discussão. Então, simplesmente, então não confundam, não tem competência ou incompetência, não é isso. Não é o objetivo do município ter um restaurante num lugar, não é o fim. A gente sabe das nossas questões financeiras e não são deste, é de qualquer governo, em qualquer lugar. Então, vamos pensar, por que a gente não concede aquele espaço? E aí, quem cuida lá, né, quem vai estar administrando esse lugar, possa ter a responsabilidade de ajudar. Porque quando tiver um restaurante, por exemplo, num desses lugares, uma lancheria ou qualquer coisa, a gente está falando de uma possibilidade da gastronomia, mas pode ser de outras coisas de lazer, a gente vai estar dizendo de uma ocupação que vai atrair mais gente para esse lugar e vai ter também alguém lá que ajuda a ser responsável por cuidar do espaço. Quando eu falo para as pessoas sobre, quando a gente falava, principalmente ainda na primeira discussão, sobre isso com algumas pessoas, alguns amigos, assim, a comunidade não acredita nem que isso... Não, mas não é permitido hoje? Não pode fazer isso? Eu não poderia pensar nessa proposta? Não. Hoje, a lei orgânica diz que não. A gente só quer que a lei orgânica permita, ou melhor, não proíba a discussão da concessão. É simplesmente isso e por isso a gente está, mais uma vez, trazendo essa discussão, porque é importante que a gente pense numa cidade que cresce. E eu me lembro que na primeira discussão a gente ficou muito chateada, que eu, pelo menos, posso falar por mim, fiquei muito chateada, porque eu ouvi, vai fechar parque, vai trancar tudo, vai cobrar ingresso, não vai mais poder, não sei o que. Gente, não tem nenhuma relação com isso. É uma mudança na lei orgânica para que se permita, ou melhor, para que não se proíba discutir concessões de parcelas de parques e de praças. Votarei, obviamente, favorável e acho que é importante que a gente pense numa cidade maior, numa cidade que cresce, numa cidade que efetivamente atrai as pessoas para esses espaços e, com certeza, né, ter essa possibilidade também vai atrair mais gente e não tirando quem já vai, obviamente.
Obrigado. Em discussão, Rose Frigeri.